Em 1979, eu trabalhava como coveiro, em um cemitério que a prefeitura resolveu fechar. Decidiram abrir um novo cemitério, mas não contrataram ninguém do antigo. Fiquei desempregado de uma hora para outra. Como coveiro era a única coisa que eu sabia fazer bem, fui atrás de emprego na cidade vizinha. Chegando lá, por coincidência, o cemitério da cidade estava procurando um novo coveiro. O antigo tinha pedido demissão, mas ninguém me explicou o motivo. Achei estranho, mas não tinha tempo para ficar escolhendo o trabalho. Precisava sustentar minha família. Entrei no escritório do administrador do cemitério e, depois de uma breve conversa sobre minha experiência, me contrataram na hora. Me ofereceram uma moradia que ficava num lugar afastado do cemitério, já que eu era de outra cidade. Aceitei na mesma hora. Precisava do emprego. Me disseram que eu pegaria o turno da noite. Era o único horário disponível. Apesar de preferir trabalhar de dia, aceitei, afinal, o trabalho era o que importava. A casa que me deram era simples, mas confortável o suficiente. A parte ruim era que eu ficaria longe da minha esposa e dos meus 2 filhos. Então, uma das minhas únicas exigências para o emprego era ter 2 folgas seguidas por semana. Combinei com meu patrão, então eu podia ficar esses 2 dias para aproveitar com minha família. Minha esposa não gostou muito da ideia, mas prometi que assim que abrisse uma vaga no novo cemitério da nossa cidade, eu tentaria pegar a vaga de coveiro. Minha nova rotina começou quase de imediato. De segunda a sexta, trabalhava das 7 horas da noite às 7 da manhã. As noites eram tranquilas, apenas algumas rondas e a manutenção das sepulturas. Nos finais de semana, tirava folga e voltava para casa, ficando com minha esposa e filhos. A moradia no cemitério tinha suas vantagens e desvantagens. A maior vantagem era a proximidade do trabalho. Eu não precisava gastar tempo com deslocamento, nem dinheiro com combustível. A desvantagem era a solidão. Mas logo me acostumei. Logo na primeira semana, percebi que as noites no cemitério eram diferentes do que eu estava acostumado. No antigo cemitério, eu trabalhava de dia e nunca tinha experimentado a sensação de estar sozinho num lugar tão grande e cheio de histórias. As lápides e túmulos pareciam ganhar vida própria à noite, projetando sombras que se mexiam com o vento e fazendo barulhos que não dava para identificar de onde vinham. Conhecer a equipe foi um processo gradual. Havia um zelador, um segurança e o administrador. Todos eram simpáticos, mas parecia que havia algo que eles não falavam, uma espécie de segredo. O segurança, seu Antônio, era o mais velho do grupo e sempre tinha histórias estranhas sobre o cemitério. Ele me contou que já tinham acontecido algumas coisas bizarras ali, mas nunca entrou em detalhes. Na primeira semana, meu trabalho era simples: andar pelo cemitério, verificar se estava tudo em ordem, garantir que não houvesse invasores e fazer a manutenção básica das sepulturas. As noites eram longas e silenciosas, mas eu fazia questão de seguir a rotina à risca, sempre atento a qualquer coisa fora do normal. Logo na primeira noite, percebi que a solidão era uma companhia constante. O silêncio só era interrompido pelos sons naturais do lugar. O farfalhar das folhas, o canto distante de um pássaro noturno ou o latido ocasional de um cachorro. Esses sons, que durante o dia passariam despercebidos, ganhavam um tom assustador durante a noite. A casa onde eu morava era simples, mas confortável. Tinha um pequeno jardim na frente e ficava afastada do cemitério, o que me dava um pouco de privacidade. Nos primeiros dias, eu tinha dificuldade para dormir durante o dia, mas logo me acostumei. A rotina era exaustiva, mas eu precisava do emprego e estava determinado a fazer o meu melhor. Algumas semanas se passaram e comecei a notar algumas coisas estranhas. Em uma das minhas rondas noturnas, percebi que uma das sepulturas estava aberta. Fui investigar, achando que poderia ser obra de algum vândalo, mas não havia sinais de arrombamento e nada estava fora do lugar. Era como se a tampa tivesse sido removida cuidadosamente e depois colocada de volta. Outra vez,
Ouvi sussurros vindos de uma das áreas mais antigas do cemitério. Fui até lá, mas não encontrei nada. Essas coisas começaram a me deixar inquieto, mas eu tentava manter a calma e seguir com meu trabalho. Em uma noite particularmente escura, enquanto eu fazia minha ronda, senti um arrepio estranho, como se alguém estivesse me observando. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. Continuei meu trabalho, mas a sensação não passava. Decidi terminar a ronda mais rápido e voltar para a sede do cemitério. Nessas noites solitárias, comecei a questionar se tinha sido uma boa ideia aceitar o turno da noite. O cemitério, que antes parecia um lugar tranquilo, agora me parecia um pouco assustador. Mesmo assim, eu precisava do emprego e estava determinado a não deixar que essas estranhezas me afetassem. Com o tempo, fui conhecendo melhor a rotina do cemitério e percebendo que, apesar das estranhezas, era um lugar que exigia respeito e cuidado. Mantinha as sepulturas limpas e bem cuidadas, fazia reparos nas lápides quando necessário e, acima de tudo, mantinha a paz e a ordem durante as noites. Foi na terceira semana de trabalho que tudo ficou estranho. Era uma noite como qualquer outra. Estava fazendo minha ronda quando vi uma garotinha, aparentando ter uns 13 anos, andando pelo cemitério. Fiquei surpreso e preocupado, porque o cemitério ficava fechado à noite e ninguém deveria estar ali. Fui falar com a garota. Ela estava assustada e disse que estava indo até um túmulo para visitar. Achei estranho, mas não queria assustá-la ainda mais. Pedi para ela me seguir e a levei até a sede do cemitério. Pedi para ela esperar sentada num banco ali fora, perto da porta, enquanto eu ligava para a polícia. Assim que desliguei o telefone, voltei para falar com a garota, mas ela não estava mais lá. A polícia chegou rápido, em menos de 5 minutos. Contei tudo o que aconteceu para os policiais. Eles começaram a fazer uma busca no cemitério, mas não encontraram nada. Sugeriram que eu estava cansado e vendo coisas. Isso me deixou com uma pulga atrás da orelha. Eu sabia o que tinha visto. Não era possível que eu estivesse imaginando tudo aquilo. A garota parecia tão real, tão assustada. Mas depois que os policiais foram embora, eu comecei a duvidar de mim mesmo. Será que estava realmente vendo coisas? Nos dias seguintes, continuei com minha rotina normal. Uma semana depois, lá estava ela de novo. Mesma garotinha, mesma aparência assustada. Dessa vez, eu não queria assustá-la e nem perder tempo ligando para a polícia sem antes tentar entender o que estava acontecendo. Perguntei de novo o que ela estava fazendo ali e, mais uma vez, ela disse que estava indo até um túmulo para fazer uma visita. Decidi seguir uma abordagem diferente. Perguntei o nome da pessoa que ela queria visitar e ela disse um nome que eu não reconhecia. Levei a garota até a sede do cemitério e consultei os registros. Não encontrei nada com o nome que ela mencionou. Quando voltei para falar com ela, ela havia sumido novamente. Isso começou a mexer com minha cabeça. Quem era essa garota? E por que ela estava aparecendo apenas para desaparecer em seguida? Uns dias depois, enquanto fazia minha ronda, encontrei novamente a garotinha. Dessa vez, decidi não fazer perguntas diretas. Apenas a acompanhei enquanto ela andava pelo cemitério. Ela parecia saber exatamente para onde estava indo. Então, decidi seguir sem questionar muito. A curiosidade e a preocupação estavam me corroendo por dentro. Enquanto caminhávamos, tentei puxar conversa para entender melhor quem ela era. Perguntei seu nome e, com um olhar vazio, ela respondeu que seu nome era o mesmo do túmulo que estava procurando. Aquilo me arrepiou, mas continuei andando ao lado dela. Perguntei sobre os pais dela e ela respondeu que não sabia onde eles estavam e que fazia muito tempo que não os via. Senti a tristeza na voz dela. Seguimos caminhando em silêncio por um tempo e a curiosidade e o desconforto só aumentavam. Finalmente, chegamos em frente a um túmulo antigo, quase esquecido, escondido entre outras sepulturas mais novas. A garotinha parou e olhou para mim. Ela olhou para mim e disse calmamente que tinha medo de facas. Fiquei surpreso e meu coração acelerou.
Eu sempre carregava uma faca comigo durante as rondas para me proteger de possíveis invasores ou animais que pudessem entrar no cemitério. Ela parecia saber disso, o que me deixou ainda mais intrigado. Antes que eu pudesse perguntar por que ela tinha medo de facas, ela continuou falando, com uma voz serena, mas triste. Ela disse que tinha sido morta a facadas e que estava enterrada ali, bem onde estávamos. Nesse momento, um arrepio percorreu minha espinha. A voz dela soava tão real, tão carregada de dor. Fiquei paralisado por um momento, tentando processar o que ela tinha acabado de dizer. Quando voltei a olhar para ela, a garotinha não estava mais lá. O lugar parecia mais frio, mais escuro. Meu coração batia acelerado e eu sentia um misto de medo e tristeza. Voltei correndo para minha casa, que ficava ali no cemitério, e tranquei a porta. Passei o resto da noite acordado, pensando na história da menina. Quando amanheceu, fui falar com meu superior. Expliquei o que tinha acontecido sem entrar em muitos detalhes para não parecer louco. Pedi para mudar para o turno diurno e também para não morar mais dentro do cemitério. Para minha surpresa, ele aceitou o pedido sem fazer muitas perguntas, o que me deixou desconfiado de que talvez ele soubesse de algo que eu não sabia. Mesmo tendo que dirigir mais de 1h30 todos os dias, achei que era a melhor decisão. Preferia o desgaste da viagem, a sensação estranha que o cemitério me dava à noite. Comecei a trabalhar durante o dia e a rotina se tornou mais suportável. Mas toda vez que eu passava pelo túmulo da garotinha, sentia um arrepio. Algo me dizia que a história dela ainda não tinha acabado. Alguns poucos meses depois, um amigo meu me ofereceu um emprego em uma empreitada que ele estava para começar. Sem pensar duas vezes, aceitei. O trabalho era perto da minha casa e eu poderia aproveitar minha família, e também sem me preocupar mais com os mortos. Sou Henrique, fui coveiro por 20 anos no Cemitério da Consolação, em São Paulo. Já vi muita coisa estranha nesse tempo, mas nada se compara ao que aconteceu há alguns meses. Era um dia normal de trabalho e eu estava na rotina de sempre, cavando, cuidando das lápides, fazendo reparos quando necessário. Naquela manhã, recebi uma ordem de serviço para preparar uma nova cova. Comecei a cavar, como de costume, aproveitando o silêncio e a paz do cemitério, que para muitos é um lugar sombrio, mas para mim sempre foi um refúgio de tranquilidade. Depois de algumas horas de trabalho, minha pá bateu em algo duro. Inicialmente achei que fosse uma pedra, o que não era incomum. Mas ao continuar cavando, percebi que não era pedra. Era algo mais estranho. Limpei a terra em volta e o que vi me gelou até os ossos. Um velho vestido de noiva enterrado junto com um esqueleto. O vestido estava sujo, rasgado e desbotado pelo tempo. Os restos mortais estavam em péssimo estado, quase se desintegrando ao toque. Quem enterraria uma noiva ali, em uma cova rasa e sem identificação? A situação não fazia sentido. O cemitério tem regras rígidas sobre enterros e sepulturas, e aquilo claramente não seguia nenhuma delas. Senti um frio na espinha. Não sou de me assustar fácil, mas aquele achado me deixou inquieto. Olhei ao redor, mas estava sozinho. O silêncio do cemitério parecia mais pesado, como se o lugar inteiro estivesse observando o que eu estava fazendo. Decidi que não podia simplesmente ignorar aquilo. Imediatamente fui até a administração do cemitério e relatei o que tinha encontrado. Meu superior, Cláudio, ouviu com atenção e pareceu preocupado. Depois de uma breve conversa, ele me deu uma orientação que achei um tanto estranha. Disse para reenterrar o corpo em outro local, mais afastado. Perguntei se aquele procedimento era o correto, pois em todos os meus anos de trabalho nunca tinha visto ou ouvido falar de algo assim. Cláudio apenas me disse que eram ordens e que eu deveria seguir. Havia algo na maneira como ele falou que me deixou desconfortável, mas obedeci. Voltei ao local com uma sensação de peso no peito. Com cuidado,
Reenterrei o corpo da maneira mais digna possível. O local ficava em um canto mais afastado do cemitério, onde poucos visitavam. Durante todo o processo, não conseguia tirar da cabeça a imagem daquele vestido de noiva e do esqueleto. Algo estava errado. Nos dias seguintes ao reenterro, a vida no cemitério voltou ao normal, ou pelo menos foi o que pensei. Continuei com minhas tarefas diárias, tentando afastar o desconforto que a descoberta da noiva enterrada tinha causado. No entanto, não demorou muito para as coisas começarem a ficar estranhas. Era uma noite de quinta-feira, já fora do horário de visitas. Estava terminando de fechar o portão principal quando, ao longe, vi uma figura pálida entre as lápides. A princípio, pensei que fosse algum visitante que não tinha saído a tempo. Peguei minha lanterna e fui até lá para avisar que o cemitério estava fechando. Conforme me aproximava, a figura ficava mais nítida. Era uma mulher, vestida com um vestido de noiva sujo e rasgado, muito semelhante ao que eu tinha encontrado enterrado. O sangue gelou nas minhas veias. Ela estava de costas para mim, os ombros sacudindo como se estivesse chorando. Aproximei-me mais, chamando-a, mas ela não respondeu. Quando estava a poucos metros dela, parou de chorar e virou-se lentamente. O que vi foi uma visão aterrorizante. O rosto dela estava pálido e desfigurado, com olhos fundos e tristes. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ela desapareceu, como se tivesse se dissolvido no ar. Fiquei paralisado, sem acreditar no que tinha acabado de ver. Voltei para casa abalado, sem conseguir dormir direito. Na manhã seguinte, ao chegar ao trabalho, encontrei Cláudio e contei sobre o que tinha visto. Ele me olhou com uma expressão séria e disse que eu deveria ignorar, que era apenas coisa da minha cabeça por causa do achado recente. Tentei seguir o conselho dele, mas as aparições continuaram. Nos dias seguintes, sempre à noite, eu via a noiva chorando em diferentes partes do cemitério. Às vezes, ouvia o som de seu choro mesmo sem vê-la. A situação estava me deixando perturbado e com medo de trabalhar à noite. Comecei a buscar informações sobre o cemitério e possíveis histórias de noivas enterradas ali, mas não encontrei nada nos registros oficiais. Decidi perguntar aos coveiros mais antigos, mas todos pareciam relutantes em falar sobre o assunto. Um deles, um senhor chamado Luiz, me puxou de lado e disse para não me envolver mais, que coisas estranhas sempre aconteceram ali e que era melhor deixar para lá. Os dias se transformaram em semanas e a presença da noiva fantasmagórica se tornou cada vez mais intensa. Eu tentei de tudo para encontrar alguma informação sobre quem ela poderia ter sido. Vasculhei arquivos antigos, perguntei a moradores antigos do bairro e até procurei histórias locais que pudessem dar uma pista, mas nada. Era como se ela nunca tivesse existido nos registros. Cada vez era um novo tormento. A noiva aparecia com mais frequência, sempre chorando, sempre me observando com aqueles olhos tristes e vazios. Eu ouvia seu choro ecoando pelas lápides, sentia seu olhar me seguindo, mesmo quando não conseguia vê-la diretamente. O ambiente no cemitério, que antes era familiar e até reconfortante, tinha se tornado um pesadelo constante. Contei para minha esposa o que estava acontecendo, mas ela achou que eu estava sobrecarregado e imaginando coisas. Amigos próximos também não acreditavam, dizendo que era o estresse do trabalho acumulado ao longo dos anos. Mas eu sabia que era real. A cada noite que passava, minha sanidade estava se esvaindo um pouco mais. Em um último esforço, decidi conversar novamente com Cláudio e Luiz. Expliquei a situação e implorei por alguma informação ou orientação, mas tudo o que recebi foram olhares de pena e conselhos para deixar para lá. João, que sempre foi cético, sugeriu que eu tirasse um tempo de folga, mas eu sabia que isso não resolveria o problema. Trabalhar no cemitério se tornou insuportável. A presença da noiva não me deixava descansar, e a cada dia que passava, eu sentia meu equilíbrio mental se deteriorando, até que finalmente cheguei ao meu limite. Eu já não conseguia dormir, não conseguia comer direito, e trabalhar no cemitério se tornou uma tortura psicológica.
Foi então que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Pedi demissão. Não tinha mais condições de continuar naquele lugar, cercado por lembranças e visões que me assombravam sem trégua. Expliquei minha decisão ao meu superior, que, embora surpreso, aceitou minha saída sem questionar muito. No meu último dia antes de sair, fui até o local onde tinha encontrado o vestido de noiva. Fiquei ali por alguns minutos em silêncio, como se estivesse me despedindo da noiva fantasmagórica. Não sei se foi minha imaginação, mas senti um frio intenso ao meu redor, como se ela estivesse me observando pela última vez. Ao sair do cemitério, senti uma mistura de alívio e tristeza. Passei 20 anos da minha vida ali, mas sabia que não poderia continuar. As cicatrizes dessa experiência ainda me assombram e até hoje, às vezes, ouço o som distante de um choro que me faz arrepiar. Meu nome é César e sou coveiro de um cemitério rural no interior de Minas Gerais. Trabalhar aqui sempre foi tranquilo. O lugar é isolado, rodeado por mato e silêncio. A maioria dos enterros são de moradores antigos da região e eu conheço quase todo mundo. Tudo começou há uns meses. Estava terminando de fechar uma cova no final da tarde, quando senti que estava sendo observado. Levantei a cabeça e vi 2 pontos brilhantes no meio do mato. Primeiro pensei que fossem olhos de algum animal, talvez um gato ou um cachorro. Mas aqueles olhos pareciam fixos em mim, como se estivessem me estudando. Ignorei e continuei meu trabalho, mas aquela sensação de ser vigiado não me deixava. As semanas passaram e os olhos apareceram várias vezes, sempre à noite. Pareciam estar em lugares diferentes, como se me seguissem. Achei que estava ficando paranoico. No começo, os olhos apareciam na beira do cemitério, perto da linha das árvores. Eles se destacavam no meio da escuridão, sempre brilhando com uma intensidade estranha. Cada vez que eu olhava na direção deles, os olhos ficavam imóveis, fixos em mim, como se estivessem esperando alguma coisa. Parecia que a cada noite os olhos se aproximavam um pouco mais. Às vezes, enquanto fazia minhas rondas, eu os via por entre as lápides, brilhando com uma luz fria e penetrante. Comecei a sentir um calafrio toda vez que os via, como se uma corrente de ar gelado passasse por mim. Era uma sensação estranha de estar sendo observado e julgado ao mesmo tempo. Contei para alguns colegas e até para minha esposa, mas todos riram, dizendo que devia ser coisa da minha cabeça, ou no máximo, algum bicho noturno. Isso me deixou irritado, porque eu sabia que havia algo estranho acontecendo. Uma noite, os olhos apareceram perto da sede do cemitério, onde eu fazia minhas anotações e guardava as ferramentas. Dessa vez estavam mais próximos do que nunca, quase na beira da luz do poste que iluminava a entrada. Senti meu coração acelerar e a mão tremia enquanto eu segurava a lanterna. Quando iluminei a direção dos olhos, eles desapareceram no escuro. Mas a sensação de que algo estava errado ficou ainda mais forte. Durante o dia, procurei por pegadas ou sinais de animais perto do local onde eu via os olhos. Não encontrei nada, nenhum rastro, nenhuma pista. Era como se aqueles olhos surgissem do nada e voltassem para o nada. A cada noite, a presença dos olhos se tornava mais opressiva. Eu sabia que não eram olhos de animais comuns. Havia algo de humano neles, algo que me deixava inquieto. Comecei a dormir mal, sempre com a sensação de estar sendo observado, mesmo em casa. Nas noites seguintes, comecei a ficar mais atento. Durante minhas rondas noturnas, eu levava uma lanterna mais potente e, por precaução, uma faca. O cemitério não tem segurança e eu precisava me sentir protegido. Quando os olhos apareciam, eu iluminava a direção, mas nunca via nada além do brilho desaparecer no escuro. Os olhos começaram a aparecer com mais frequência. Eles pareciam estar em toda parte, sempre me observando. Era como se estivessem me cercando, me encurralando aos poucos. Durante minhas rondas, eu podia sentir os olhos em mim mesmo quando não conseguia vê-los.
Era como se eles estivessem ali, escondidos nas sombras, esperando o momento certo para aparecer. Meus nervos estavam à flor da pele, e qualquer ruído no meio da noite me fazia saltar. Uma noite, enquanto eu caminhava entre as lápides, vi os olhos mais uma vez, mas dessa vez eles pareciam diferentes. Estavam mais próximos, mais intensos, como se quisessem me dizer alguma coisa. Iluminei a direção deles com a lanterna, mas, como sempre, eles desapareceram no escuro. Na terceira semana, depois que os olhos começaram a aparecer, algo terrível aconteceu. Era uma noite especialmente escura e silenciosa, típica para o cemitério rural onde eu trabalhava. Durante minha ronda, percebi que os olhos brilhantes estavam mais próximos novamente. Eles pareciam estar localizados perto de um túmulo antigo e quase esquecido. Com o coração acelerado e a lanterna firme na mão, minha faca na outra, me aproximei do local. As sombras ao redor pareciam se mover de forma estranha, e eu sabia que algo estava prestes a se revelar. De repente, as sombras começaram a tomar forma. Elas se transformaram em uma massa indistinta de escuridão, com aqueles olhos brilhantes que eu tinha visto tantas vezes antes. Antes que eu pudesse reagir ou entender o que estava acontecendo, as sombras se lançaram sobre mim. A sensação foi como se garras invisíveis estivessem me atacando. Lutei com todas as minhas forças. As garras eram afiadas e rápidas, e eu sentia como se estivessem rasgando minha pele, deixando marcas profundas e dolorosas. A dor era intensa e o ataque parecia interminável. Finalmente, as sombras recuaram e desapareceram na escuridão, mas eu estava completamente exausto e ferido. Com dificuldade, consegui me chegar até a sede do cemitério. Tratei das feridas o melhor que pude e liguei imediatamente para o hospital. No caminho, o medo e a dor eram quase insuportáveis. No hospital, os médicos avaliaram minhas feridas e disseram que pareciam consistir em cortes profundos, como se fossem feitos por garras de algum animal. Eles trataram as feridas e, por precaução, me deram injeções para evitar doenças transmitidas por animais. Eu sabia que não era um ataque de animal. As garras eram diferentes e a sensação era de algo muito mais sinistro. Mas, como não havia uma explicação melhor, não falei nada para os médicos. Saí do hospital com a sensação de que algo estava muito errado. O medo e o pânico ainda me assombravam, e os olhos brilhantes continuavam a aparecer em meus pesadelos. Sabia que o que vivi foi real e não poderia ser explicado por algo comum. A experiência deixou cicatrizes profundas, não apenas na pele, mas também na minha mente. O que quer que tivesse me atacado não era um simples animal. As sombras e os olhos brilhantes continuavam a me perturbar nos meus pesadelos. Não faço ideia do que me atacou, mas também não quero descobrir. Assim que tive condições, pedi demissão do cemitério e arrumei um outro emprego em alguns meses, mas nunca vou esquecer daquela noite. O mistério das sombras e dos olhos brilhantes continua a assombrar minha vida.